A paz de Cristo, e nesse estudo vamos falar sobre os filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus, o que isso significa. Antes, queria mostrar como está aqui embaixo no vídeo, falando que muitos eventos futuros a gente vê como um espelho embaçado, como Paulo falou, por tipologia bíblica. Então são eventos que a gente vai ter uma precisão ainda maior à medida que eles vão acontecendo. E o que é a manifestação dos filhos de Deus e qual a importância disso? Então a gente vai ver que tudo isso é importante para o estudo do livro do Apocalipse, que a gente vai tentar focar vários tópicos agora, indo no Novo Testamento também e assim, abrindo um entendimento profundo do livro do Apocalipse. E esse tópico da manifestação dos filhos de Deus é bastante importante porque está ligado ao reino de Deus. E o que isso significa? A gente pega um texto aqui de Romanos no capítulo 8, versos 18 e 19. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então veja só, essa manifestação dos filhos de Deus. Qual o contexto desse texto de Romanos? Está falando sobre uma glória que vai ser revelada nos filhos de Deus. Então é interessante, eu marcando aqui esse texto. E o que a gente vê? Manifestação. Essa palavra manifestação é a mesma palavra apocalipse, no grego, no original. Então aí já vai dar um entendimento interessante sobre isso, porque é uma revelação, é como um véu caindo, né, sendo removido, que é um dos tópicos do livro do Apocalipse. E a gente vai continuar a falar mais sobre este tema. Então, Romanos 8, qual o contexto? Fala muito da glorificação da igreja. Por exemplo, no capítulo 8, verso 11, vivificará o nosso corpo mortal. No verso 17, padecemos, mas seremos glorificados. No verso 18, como vimos, a glória será em nós revelada. E no verso 23, adoção, redenção do nosso corpo. Vemos que um dos tópicos importantes em Romanos 8 é a redenção do nosso corpo, a glorificação. O que é isso, né? Seremos filhos verdadeiramente quando nascermos para uma outra vida, e aí vamos receber um novo corpo glorificado. Então, esse é todo o tema de Romanos 8. Sem falar que, é claro, já somos filhos, já temos essa oportunidade de sermos filhos, mas é claro, a um nível ainda menor do que vai acontecer. Então, por que a igreja não ensina isto? Ou por que a igreja não ensina desta forma? Então, realmente vai de contra a agenda, a teologia, vamos dizer assim. Na verdade, tudo isso é tradição da igreja. Então, são doutrinas que já vêm do passado aí de Igreja Católica, de outras coisas. Então é muita tradição que entra dentro da religião e das denominações, infelizmente. Então o que se ensina? Ensina, na verdade, o céu e o inferno. É algo que tradicionalmente é muito comum nas religiões do cristianismo, inclusive a religião evangélica. E o que realmente a gente vê na Bíblia, se a gente estudar mais profundamente do Antigo Testamento e aplicando isso tudo ao Novo Testamento, o que a gente vai vendo? Na verdade, tomando por base, por exemplo, as festas de Israel, muito importante e infelizmente muito esquecida. Eu acho que se a gente até perguntar a maioria dos cristãos, até os mais assim entendidos ou estudiosos da palavra, se a gente falar dessa forma, a verdade é que a maioria deles não tem essa compreensão muito forte das festas de Israel. A verdade é que se a gente tomar por base muito dos que até estudam mais fortes da palavra de Deus,
Vamos pegar até mesmo a liderança da igreja em geral, assim, no cristianismo. Se a gente pegar até a liderança da igreja no cristianismo em geral mesmo, a gente vai ver que a maioria das pessoas não tem uma compreensão mais profunda das festas de Israel. Acho que muitos deles realmente nem estudam e têm essa percepção. E o que a gente vê? A gente está num momento que é o Pentecoste e virá o reino de Deus para a terra. Na verdade, o reino, como sempre falo, já está em nós. A gente não tem como esquecer isso. Mas as coisas, como até o tópico de Romanos 8, a gente vê que há níveis. Já um nível de agora, já podemos ser filhos de Deus, é verdade. O Pentecoste nos dá essa possibilidade. O Espírito é derramado. Mas a festa de tabernáculos e as 3 festas ali, que é trombetas, expiação e tabernáculos, vão ser cumpridas na igreja e para nós também de uma forma bem mais profunda ainda. Então o julgamento virá para este mundo, é verdade, a gente tem que se conscientizar disso, e para a igreja também. Mas certamente é um plano de salvação diferente daquele que a igreja, tradicionalmente o cristianismo, tem ensinado. Esse plano para a humanidade. E aqui em Mateus 19, no verso 28, fala da manifestação dos filhos de Deus e julgaremos as 12 tribos de Israel. O que é isso? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que se me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, o que é isso? As tribos de Israel. Então, mais um texto aqui, onde se fala de julgamento, julgar as 12 tribos de Israel, que está ligado a essa manifestação dos filhos de Deus. Apocalipse capítulo 4, verso 2 e também o verso 4. Foi arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Veja só, trono, mais uma vez, como Jesus falou em Mateus, e aqui a gente está vendo tronos, para Jesus, também para anciãos. Então, manifestação dos filhos de Deus. Julgaremos as 12 tribos de Israel, mais um texto, Apocalipse 20, no verso 4. E vi tronos, mais uma vez tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja só, vai ser dado aos fiéis o poder de julgar. É um poder que nós não temos ainda plenamente, é verdade. E seremos colocados sobre tronos. E ali fala, reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então, repetidamente no livro do Apocalipse fala dos fiéis sendo reis e sacerdotes. Então, aqui está falando dos fiéis com o poder de julgar. Então, a manifestação dos filhos de Deus e outras passagens bíblicas. Então, realmente, como filhos de Deus, Deus não nos deixa órfãos, se a gente falar dessa forma, de entendimento. Por quê? Porque a interpretação bíblica tem que ser baseada em textos bíblicos, é claro, voltando ao Antigo Testamento. Toda a Bíblia se completa. Na verdade, há uma harmonia muito forte. Se a gente pegar versos isolados ou até capítulo ou um livro da Bíblia isolado no Novo Testamento, a gente não tem a imagem completa do que Deus, não só do que o autor está escrevendo, mas o que Deus realmente está revelando. Então, alguns textos ligados a isso, que falam assim, da vinda de Cristo, dessa manifestação dos filhos de Deus, nuvem, trombeta, céu, transformação, vinda de Cristo, trono, julgamento, todos temas relacionados. Por exemplo, essa questão já vem toda ali do Monte Sinai. A gente vê o brilho no rosto de Moisés ali quando ele estava recebendo a lei. Paulo usa isso ali em 2 Coríntios, fala disso.
esse brilho no rosto do crente que já acontece desde agora, é verdade, mas realmente vai chegar um momento em que vamos manifestar realmente a glória de Deus, seremos glorificados. Então, o Monte Sinai fala muito disso, tem vários estudos aqui no canal sobre isso. A gente vê aqui Moisés e Josué, a vida desses dois servos, sempre dois ali, e aí entram na Terra Prometida, ali no caso Josué entra na Terra Prometida, Elias, Eliseu, a bênção dobrada de Eliseu, ali Elias sendo elevado ali, como chamam, arrebatado, né, ao céu. João Batista e Jesus também, dois ali, a preparação para um ministério, para um reino que viria. Sempre duas testemunhas. A gente tem um tema interessante que vamos estudar também profundamente, a visão de Ezequiel, as 4 criaturas, porque está ligado logo ali no início do livro do Apocalipse, onde se vê tronos, o livro de Ezequiel também tronos, e bastante importante o estudo disso para falarmos sobre a manifestação dos filhos de Deus. Os 3 anos e meio do ministério de Jesus na Terra, claro, não pode ser esquecido, é uma tipologia, um cumprimento, é claro, do Antigo Testamento, mas também, se a gente olhar a vida de Jesus, os 3 anos e meio, se a gente olhar os 3 anos e meio do ministério de Jesus, é muita tipologia, uma sombra ainda de um reino que está por vir. A gente vê um evento bastante importante, a transfiguração de Jesus, onde Pedro, Tiago e João estavam ali. A gente vê Moisés e Elias, símbolo ali das pessoas, dos fiéis, e a ressurreição, e daqueles que estavam vivos, Pedro, Tiago e João, símbolo da manifestação dos filhos de Deus que serão manifestos, ou manifestados nesse mundo aqui. Manifestação dos filhos de Deus, não ficamos órfãos de entendimento, a gente continua falando trono, julgamento, quem são as 12 tribos? É até um tema importante porque se a gente falar que os filhos de Deus vão julgar as 12 tribos, o que isso significa? Reiterar a questão do Monte Sinai e o deserto, essa questão de Moisés e os anciãos, a gente vê já essa tipologia no Antigo Testamento, 70 anciãos, para quê? Para julgar. A gente vê no Apocalipse 4, 5, Apocalipse 20 também, né, os fiéis anciãos ali julgando. A gente vai explorar muito esse tema aqui em seguida, em estudos seguintes. A gente vê também Paulo falando isso em 1 Coríntios capítulo 6. Paulo fala ali para a congregação de Coríntios, eles estavam tendo problemas ali internos, e Paulo até fala, vocês não sabiam que vocês vão, o que os fiéis vão julgar anjos ou mensageiros, na verdade a palavra no grego e hebraico de anjo é a mesma palavra de mensageiro. Vocês sabiam que vocês vão julgar mensageiros ou anjos? Vocês não conseguem nem entre si ter uma harmonia. Mateus capítulo 19, verso 28, 12 tronos, fala ali dos fiéis julgando as 12 tribos de Israel. Que 12 tribos são essas? E a gente vê toda a tipologia no Antigo Testamento dos reis no Antigo Testamento, porque muitas vezes a gente não se apercebe que os reis no Antigo Testamento, a principal atividade, a principal função do rei era o que? Julgar. Ali eram cidades, era um povo de Israel mesmo, onde não era uma população imensa como hoje. Então os reis, eles julgavam ali como juízes. Na verdade, os reis eram uma versão de juízes, na verdade, após os juízes vieram os reis, e uma das principais funções, se não a principal, era julgar o povo. Então toda a tipologia do reino de Davi, de reinos ali do Antigo Testamento, reinos bons e ruins, que mostram Cristo reinando em nós, de uma forma em que a pessoa é fiel ou não, reinos bons, reinos ruins, mas o reino de Davi realmente é um reino belíssimo, que mostra realmente Cristo reinando em nós, julgando o certo e errado em nós, o bom e o mal, e é uma sombra também do que está por vir, né? E todo esse tema das 12 tribos e a igreja. Então o que significa as 12 tribos? Muitos falam das 12 tribos, o Antigo Testamento. Se a gente para pensar, na verdade, não.
fomos enxertados na oliveira. Na verdade, se a gente pegar o cristianismo, nós seguimos realmente a Cristo, um projeto que já veio do Antigo Testamento. Se a gente parar para pensar dessa forma, a igreja no Novo Testamento, na verdade, é a continuação do Israel no Antigo Testamento. Na verdade, os judeus, eles ficaram para trás, vamos dizer assim. Eles não aceitaram a continuação desse projeto. A gente vê dessa forma. Se a gente olhar pela questão de adoção, a gente vê isso lá em Efraim e Manassés, né? Das 12 tribos de Israel, dos 12 filhos de Israel, a gente vê a adoção de Efraim e Manassés no Egito. A gente vê que eles são realmente partes da família. Jacó, o Israel, eles adotam eles. Somos realmente, através do sangue de Cristo, né? Um sangue até muito mais poderoso que genealogia, somos partes dessas 12 tribos. Então, tem a questão dos 12, o significado, já tenho falado sobre isso. No hebraico é o cajado do pastor, o discipulado, 12 discípulos. A gente vê Tiago, verso 1 do capítulo 1. Israel se espalhou no mundo, ele chama ali as 12 tribos dispersas. Né? Israel foi espalhado pelo mundo, então há uma mistura realmente. Israel é a igreja. Então, Paulo fala no livro de Romanos e em outros, né, o verdadeiro israelita, o verdadeiro judeu, é aquele que é do coração. Então, através de Cristo, a nossa genealogia vai lá para Abraão, vai lá para Jacó também. Então, se Jacó ganhou um novo nome, a igreja, a gente vê no Apocalipse, a questão de novo nome é tudo um significado simbólico muito mais profundo do que apenas uma genealogia física. E sobre isso até tem estudos aqui sobre as 12 tribos, a separação de Judá e Israel, as promessas. Na verdade, na manifestação dos filhos de Deus, a gente vê a volta de Cristo, Jesus voltando ali como, não mais como de Judá, aquele que veio para morrer, voltando ali a história de Jacó e os 12 filhos, ali Judá que jogou José na cova. Então, o sofrimento de José termina, ele vai para o Egito, ele vai voltar um dia ali glorificado, ele e a sua igreja. A segunda vinda de Cristo fala de José vindo, mas Cristo vindo com sua igreja não para sofrer mais, mas na verdade agora não para sofrer, mas para implantar um reino. Após ter vencido, e realmente é um reino onde veremos a manifestação dos filhos de Deus aqui na Terra. E a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai ver isso no livro do Apocalipse. Se a gente parar para pensar, esse arrebatamento que tradicionalmente se prega no cristianismo, a gente não vê no Apocalipse. A gente vai ver, na verdade, a manifestação dos filhos de Deus, né, de uma forma celestial. A gente vai falar mais sobre isso, é um tema bastante importante, bastante lindo, que a gente vai continuar falando.